queria trazer o primeiro assunto, um assunto que eu sei que vai pegar firme aí no Vini, né? No coração dele, que ele ficou nervoso ontem com o que aconteceu. Já vou O colocar o putão ele. nosso GC aqui embaixo, que é sobre o último jogo da rodada, né? Jogo que aconteceu ontem, que o Vini transmitiu lá no canal dele. A gente acompanhou o jogo ontem às 8 horas da noite, que foi Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena, né, lá em Itaquera. 2-2, Corinthians e Grêmio, um jogo cheio de polêmicas, né? Eu acho até complicado dizer polêmica, porque assim, não sei se alguém aqui discorda, mas, por exemplo, aquele primeiro pênalti que foi marcado pro Corinthians, eu não consigo nem dizer que é uma polêmica, né? Porque eu não consigo achar um argumento que justifique que aquilo seja pênalti, né? Então, pra mim foi escandaloso realmente. Aquela marcação do pênalti, no momento que o Grêmio vencia, né? Encontrou um gol ali no comecinho do jogo com o Rodrigo Eli, vencia a partida e aí aquele pênalti absurdo marcado para a equipe do Corinthians. Queria saber o que vocês pensam sobre isso também, mas eu acho até complicado chamar de polêmica, porque polêmica dá a entender que tem pelo menos dois pontos de vista em debate, né? E eu acho assim que se você não for extremamente clubista, né, se você não for É, corintiano mesmo e tal, e estiver fazendo uma análise ali apaixonada do lance, você não tem como argumentar a favor de um pênalti. Vocês concordam, Vini, primeiro aí, que eu sei que ficou bem nervoso ontem no jogo, né? Então, o que, que você analisa aí desse jogo? Assim, acho que em termos de desempenho, né? Tem muito o que se falar também da equipe do Grêmio, que tá tentando sair de uma situação terrível aí na tabela da competição. E sobre essa partida, enfim, esses lances aí extremamente questionáveis da arbitragem no jogo de ontem, Vini, que foi a sua visão aí? Bom, João e Manel, Manel tava comigo lá, né? Chegou bem na hora do pênalti, inclusive, porque foi. ele chegou meio depois ali no meio do jogo. Mas, cara, na hora eu tava narrando ainda meio sozinho ali, o Gianmarco De Vargas, que é meu outro companheiro, também tava chegando. Chegou bem justamente depois da falta que já foi cobrada, aí o jogo ficou parado, né? Eu fiquei pensando, o que será que o Bandeira tá. Será que o Bandeira deu escanteio? Porque a bola tinha saído direto para fora, né? Na cabeçada do Kaká, foi totalmente torta, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas será que ele e o Bandeira não estão se entendendo ali? Ou tem algum puxão, agarra-agarra na área? Achei que ele pudesse ter dado escanteio, né? Até. E não, ele tava esperando a revisão do VAR. Aí eu falei, mas revisando o quê? Não tinha nada para revisar, né? Aí eu fiquei naquela, meu Deus do céu. Daí quando eu vi o que era, né, me bateu um sentimento de revolta na hora ali. Qualquer um que tava vendo aquilo ali que não fosse corintiano e colorado, né? Disse que não foi pênalti claramente, né? Inclusive o próprio João já falou que para ele não existe polêmica, é um fato o absurdo não ter dado pênalti, porque realmente não tem nada mais absurdo do que aquele pênalti, porque eu vou te contar. O Kahneman até tem um contato na mão do Romero. O Kahneman não puxa e nem empurra. Ele pega na mão do Romero, aí o Romero vai correr para atacar a bola. Só que assim que o Romero sente que a mão do Kahneman tá na mão dele, o Romero se joga para frente. É assim, o lance é basicamente isso aí. Não tem nada demais, não teve nada de força excessiva, não teve intensidade, teve nada ali. Foi basicamente isso que aconteceu. Daí eu fiquei naquela, meu Deus, será que ele vai marcar? Aí depois do jogo ali, que eu já tava indignado, né? Até pelo gol que o Grêmio levou no final do jogo, depois a gente pode falar mais sobre o jogo daqui a pouquinho também. Que aí a gente vai tentar separar um pouco a arbitragem, que é meio difícil, né? Nessas horas é meio difícil tu deixar a arbitragem de lado, já que ela foi tão comprometedora pro resultado, né? O que aconteceu ali? Quando terminou o jogo, passou umas horas ali, eu tava mais calmo, né? Eu fui puxar a escala da arbitragem. E aí eu vi que o senhor Alex Gomes Stefano, ele tem apenas 2 jogos contando com o de ontem na Série A. Ele tinha pitado Cruzeiro e Corinthians, que foi 3-0 para o Cruzeiro, e esse de ontem. E o VAR que estava na cabine lá, checando tudo, etc., é um VAR FIFA. Então vocês imaginem, na hora que o VAR chama o juiz,
pra ó, tem alguma coisa errada aí, tem um possível pênalti aqui, nós estamos olhando, já te prepara. Aí o juiz falou, puta merda, eu tô aqui no meu segundo jogo, eu tô precisando crescer, eu tô precisando me firmar no quadro da CBF para poder continuar fazendo jogos da Série A, etc e tal. O VAR, que é muito mais experiente que eu, já viu que eu fiz uma caca ali atrás. Então, se ele me chamar, eu vou ser obrigado a dar pênalti. Ele pensou, já foi pensando, né? Aí quando ele vai pro vídeo, o Manel essa hora já tinha entrado ali. Quando ele vai pro vídeo, ele demora para se decidir. Não é um pênalti assim que o cara fica, sei lá, 20 segundos olhando a imagem e já decide. Não, ele ficou mais de 1 minuto olhando e pensando, mas será que eu vou ter que dar esse pênalti? Ele ficou pensando, e o VAR, como disseram alguns comentaristas daqui e que são identificados com o Grêmio, o VAR fez praticamente um lobby na cabeça do juiz. O árbitro de vídeo faz praticamente um lobby. O árbitro de vídeo advogou a favor do pênalti. Não é que ele disse assim, ó, nós entendemos que esse lance teve a intensidade tal para ser pênalti, para ser falta dentro da área, que seja, né? Que seria pênalti. Então, eu acho que você deveria marcar. Não, o árbitro de vídeo fez praticamente uma advocação ali em favor da causa do pênalti, porque o poder de persuasão do VAR, e aí entra a falta de experiência do juiz, que se sentiu acuado, ele se sentiu ali com medo de não dar o pênalti na Neoquímica Arena a favor do Corinthians. Tem todo esse peso que a gente sabe que tem esse peso, que é inegável esse peso, porque se não dá o pênalti, ia ter corintiano reclamando hoje nas grandes mídias e coisa e tal, que o juiz foi no vídeo e o juiz não deu, e mesmo assim ele manteve a decisão de campo de não dar o pênalti. E o mais indignante é que nenhum jogador do Corinthians reclamou no ato. A partir do momento em que o juiz começa a fazer aquele sinal do ouvido, e, tô ouvindo aqui um pênalti e tal. Aí sim os jogadores do Corinthians começam a encher a cabeça do ar, dizer, ele me empurrou, ele me puxou, não sei o que, coisa e tal. E aí o juiz já foi condicionado para o vídeo pela falta de experiência dele, pela experiência que o VAR tem por ser FIFA, em marcar o pênalti. Eu não sei o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não, mas, cara, sinceramente é revoltante de novo, né? De novo contra o Corinthians, de novo na Neoquímica Arena. No passado tivemos um pênalti ainda mais escandaloso que não foi dado, e aí naquele ato o juiz era experiente. O VAR eu não lembro exatamente qual era, mas devia ser um VAR também, né? Não devia ser um VAR iniciante. Era o Wilton Pereira Sampaio apitando, e ele no campo não deu pênalti. E o VAR também referendou a decisão, porque o VAR, né, a gente se esquece da regra, eu já vou passar para vocês, que eu já estou me estendendo muito aqui, mas é um desabafo. O que eu quero dizer é o seguinte, o VAR, ele é uma tentativa, ele é uma ferramenta para corrigir erros graves da arbitragem. Não é qualquer tipo de erro e também não é em qualquer situação. Tá? Claro que é gol, é pênalti, é cartão vermelho, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas são erros graves. Se mesmo que fosse um pênalti ali, aquele erro seria interpretativo do árbitro, porque aquele negócio de intensidade ali, cada árbitro vê de um jeito. Essa é que é a verdade. O VAR viu de um jeito, o juiz em campo viu de um jeito, e na hora que ele estava lá vendo a imagem, eu garanto que ele viu do mesmo jeito, só que aí por conta da falta de experiência, do VAR ser experiente, ele acabou cedendo e marcando. Mas para mim, olha, sem condições de defender a arbitragem depois dessa. Esse juiz precisa passar por uma geladeira aí, voltar a pitar jogos de Série D, C, B e até Série A, até ele melhorar de novo, porque muito fraquinho, sem personalidade. Depois que ele cometeu essa caca, ele fez, a arbitragem dele no resto do jogo foi patética. Já estava sendo um pouquinho antes do pênalti ali, mas durante o resto do jogo foi patético, porque ele passou o resto do primeiro tempo invertendo faltas pro Corinthians, e o segundo tempo ele passou o resto do segundo tempo invertendo faltas para o Grêmio, para compensar as cacas que ele fez nesse pênalti aí.
Exatamente. E assim, você tocou num ponto que eu acho que foi crucial, né? Que é a questão da inexperiência do árbitro. Porque, cara, o árbitro inexperiente em relação ao VAR, né? Como você disse, era início de jogo e o VAR chama o árbitro pra avaliar um lance. Cara, o árbitro tem que ter personalidade pra ir contra o VAR, né? Porque o mais simples, né? O caminho natural é ele seguir o VAR, que meio que. Pô, eu vou confiar na galera que tá lá trabalhando e vendo ali com os vídeos e tal. Tem toda a tecnologia, todos os recursos ali à disposição pra analisar o lance. Eles estão me chamando, eles viram alguma coisa, eu sozinho vou contrariar os caras, né? Então já tem essa questão de ser um árbitro inexperiente ainda no início do jogo, o cara frio, pô, já pressionado ali, enfim. Ainda mais porque era um lance pro time da casa, né? Enfim, tem esse peso também, na minha opinião, né? O fato de ser o Corinthians lá na Neoquímica. Enfim, acho que tudo isso pesa muito para que o árbitro tenha dificuldade de ir contra o VAR, mesmo num lance que pra mim era muito claro, né? Eu acho que pra grande maioria das pessoas.